Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde temas relevantes da odontologia são tratados por nossos estudantes do nono semestre. Nossos estudantes, nessa altura do campeonato, eles têm a experiência do estágio extramuros, onde eles vão vivenciar na prática tudo aquilo que eles aprenderam aqui na faculdade, agora no campo de prática, na saúde pública. É sempre um desafio, é sempre um aprendizado que os nossos estudantes vão ter. E também faz parte da disciplina extramuros a parte de educação em saúde. Foi quando pensamos, por que não fazer educação em saúde com todo o suporte das mídias e das tecnologias? Foi quando surgiu a ideia do podcast. E hoje, o tema de vocês é fantástico. Cananda, Yasmin, vocês acertaram no tema, como também acertaram aqui no convidado. Professor Josfran, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme ter aqui com a gente no nosso podcast. Ok, muito obrigado pelo convite. O tema do podcast de hoje é voltado principalmente para você, estudante de odontologia. Tá? Então, o que é que você está esperando que ainda não deixou a tua curtida? Curte o nosso podcast e compartilha para que outros estudantes, assim como você, possam ter acesso a esse conteúdo. São pérolas que a Cananda e Yasmin prepararam e são pérolas, experiências de quem já passou pelo aquilo que você está passando, venceu, chegou lá e agora ele vai dar o caminho das pedras. Agora ele vai dar o segredo. Qual é o mapa, qual é o GPS, o Waze que você tem que seguir para você que quer seguir o caminho da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Quais são os segredos, quais são os percalços, quais são os desafios. Existe um caminho? Pois é sobre isso que o professor Josfran, Cananda e Yasmin vão compartilhar com você aqui no nosso podcast. Então, já deixa a tua curtida e compartilha esse link para que outros estudantes possam ter acesso a esse conteúdo. Vamos agora para o nosso momento quebra-gelo. Diretor, está contigo. Momento quebra-gelo, primeira pergunta. Yasmin. Oi. Conta para o nosso público como foi que a odontologia surgiu na tua vida. Bom, oi, gente. A odontologia surgiu pelo desejo do meu pai. Um beijo, pai. Ele sempre teve esse sonho de ter uma filha doutora. Eu também não sou muito das exatas, né? Na escola eu nunca gostei muito de matemática, essas matérias. E aí foi que eu fui me apaixonando pela área da saúde. E aí eu encontrei na odontologia tudo aquilo que eu queria. Uau! Cananda, e você? Como foi que a odontologia surgiu para você? Tu estava andando na beira-mar de bicicleta, caiu, desmaiou, acordou Cai em aqui. cima, foi. Na sala da Fábia, foi? Foi. Bom, diferente da minha família, que é inteira da área do direito, eu sempre gostei mais da área da saúde, certo? E aí, quando eu terminei o terceiro ano, e aí eu me apaixonei pela odonto. E aí eu comecei muito nova e tô aqui até hoje, tô gostando muito e tô muito feliz com a minha escolha. Uau! Professor Josfran, como foi essa parada de ser dentista? Rapaz, o meu foi uma coincidência, na verdade. Minha irmã foi para odontologia primeiro, mas eu tinha interesse na área do direito, também com uma família da Cananda aí. Mas ela me mostrou uma imagem radiográfica de um projétil num paciente que foi removido no JF, né, por um dentista. Aí eu descobri que existia a bucomaxilo, que é a área que eu sigo hoje, e fiquei curioso, né? E a partir daí, no terceiro ano, eu disse, não, isso aqui que eu quero para minha vida mesmo. Eu pesquisei e descobri. Antes de ser dentista, tu já era cirurgião maxilofacial? Eu já tinha interesse na área, já disse isso, eu acho que eu vou para esse lado aqui, eu gosto dessa adrenalina aqui. Rapaz! Foi mais ou menos com uns 17 anos, mais ou menos, que eu descobri. Com 17 anos? 17 anos. Fantástico. Eu costumo brincar com o doutor Paulo. Antes dele ser dentista, ele já era ortodontista. Ali é a cara dele. Segunda pergunta do nosso quebra-gelo. Vamos voltar ao passado. Cananda, vou começar por ti. Hoje, falta um pouco mais de 6 meses para tu se formar. Imagina que tu tá voltando ao passado e encontrando a Cananda de 4 anos e meio atrás.
A Cananda, com a primeira vez que cruzou as catracas, o que é que tu diria para ela? Bom, eu diria para não desistir. O caminho é difícil, é complicado, é complexo, mas a jornada, no final, é apaixonante. Você vê e a gente aprende com os erros, acertos, aprende mais com os erros. Mas é seguir, ter coragem para continuar. Pensou em algum momento em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Já pensei de áreas da odontologia, mas de desistir, não. Nunca foi uma escolha. Gostei. Firme e forte, né? Decidido. Parabéns. Yasmin, o que é que você diria para Yasmin de 4 anos e meio atrás? Eu diria que tudo vai dar certo, né? Eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu vejo que final do ano a gente já vai ser cirurgiões dentistas. Então, quando eu entrei aqui, eu fiquei com muito medo, né? Eu ouvia muito povo falar que não dava certo você trabalhar e estudar. E hoje eu trabalho, estudo, treino. E eu consigo conciliar tudo. Trabalha em que, Yasmin? Eu sou recepcionista da Academia Smart Fit. E eu trabalho só 6 horas. Então, eu tenho um tempo ainda, né? Mas muita gente falava, não vai dar certo, não. No 9º semestre tem muito estágio para tu fazer. Tu vai ter que sair. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou sair? Como é que eu vou custear os materiais? Mas tô aqui finalizando já, graças a Deus. Consegui. Se fosse para parar para pensar, atrás eu não daria tanto ouvidos às pessoas que me falaram isso. Para eu ficar menos, né, preocupada. É isso que eu faria. Ok. O que era que eu faria diferente? O que era que eu diria para mim? Eu falo em sala de aula, né, no primeiro dia, conto um pouco da minha jornada. Como acadêmico, como profissional, como servidor e como docente. O que era que eu faria diferente na minha faculdade? Na minha faculdade, sou da UFC, turma de 95. Minha colação foi dia 22 de dezembro de 95. E, na época, o meu curso era de 4 anos. Estava na maior febre, a qualquer luxo do momento. Eram os implantes dentários, muitas discussões, condicionamento da polpa, condicionamento do ácido da polpa, discussão entre os endodontistas. Isso era o boom que rolava na época. O que eu fiz? Fui monitor de dentística laboratorial, dentística clínica. Me apaixonei pela endodontia, professor. Arriou os 4 pneus, endodontia. Mas foi quando chegou na prótese fixa que aí o motor bateu e até o step arriou. Então, eu vou seguir realmente essa parte de prótese. Na faculdade fiz iniciação científica, fiz várias monitorias, participei de muitos congressos. CIOSP, um dos últimos congressos foi lá de São Paulo. 3 dias e 3 noites no ônibus, dormindo na USP. Bom, viu? Currículo recheado também, viu, professor? Oi? Currículo recheado também, viu? Foi bem recheado. Na volta, gastei tudo que eu tinha em São Paulo, comprei muito material, já estava perto de se formar, então montei muita coisa no meu consultório. Foram 3 dias e 3 noites almoçando, jantando, tomando café misto quente. O que é que tem misto quente? O que é que tem misto quente? E estudante não está ligando, tá nem aí para essas coisas, né? 3 dias e 3 noites. O que era que eu faria diferente? Eu procuraria curtir mais o pessoal. Eu procuraria curtir mais o social. Não que eu não tenha curtido. Meu primeiro porre foi na faculdade. Fui arrastado para casa. Até hoje não sei como foi que eu cheguei em casa, mas cheguei. Se eu tenho um rim a menos, eu não sei, meu amigo. Nosso último churrasco, já de formar, foi em Guaramiranga, a turma muito boa. Mas eu poderia ter curtido mais. Eu olharia para mim e diria, estude, mas também curta seus colegas. Isso é muito bom. Esse relacionamento, esse network, você saber se relacionar, hoje me faz falta. Sinto muita falta da turma e eu diria para mim, curte mais a galera, é um barato muito bom, né? Show. E vamos agora para outra pergunta do podcast, que aqui eu faço alusão a um poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? E agora, vou só mudar um pouquinho. E agora, Cananda?
o que é que vai ser de ti, criatura, quando tu se formar? Olha, eu sigo a seguinte frase: o futuro a Deus pertence. Mas assim, eu não pretendo ficar só na parte de clinicar. Eu gosto muito de uma parte mais empresarial. Então, eu tenho uma mente muito aberta para empreendimentos e etc. Quero fazer minha parte, quero fazer minha pós-graduação, mestrado, doutorado, mas eu pretendo abrir consultórios, alugar e etc. Algo do tipo. E olha, tem um podcast que já vai ao ar de uma turma aí de vocês, com a entrevista com a professora Gracêmia. Olha, é uma figura. É uma figura, falou, conversou, passou pérolas, é imperdível. Você não tem como perder esse podcast. Assim que estiver preparado, vou compartilhar esse link. Professor Josfran, foi uma viagem ao passado. Ela contou como foi que tudo começou. Eu preciso assistir isso aí também. Sim. Com certeza. Limpando o banheiro. Quem imagina, quem vê, né? A gente só vê o glamour hoje, né? E não vê mas não vê perrengues. o passado, foi que passou. Trabalhando de domingo a domingo. Prepara sempre tudo com muita paixão, com muito profissionalismo. E olha, é imperdível. E aí eu já vou deixar uma dica para vocês. Vem novidade para 2026, as startups, FACPP, no novo prédio. Cola nela, Cananda, cola nela, que nem um carrapato, e suga o máximo que você puder, contribua com todo o seu talento, porque vem coisas muito boas por aí. Pode deixar. Fica atento, assim que tiver liberado o link, compartilho com vocês. Imperdível. Sensacional, fantástico. Yasmin. Eu. E agora, Yasmin? O que é que vai ser de ti? Eu tenho dois planos. Eu tenho 2 planos. Plano A e plano B. O plano A é ter uma carreira sucedida, né? Montar uma clínica, tá tudo certo. E o plano B depende do meu noivo. Olha, como é o nome dele? Como é o nome do cabeção? Davi. Essa é pra ti. Ficou alerta, viu? Fique rico. Davi, fique rico, que aí eu vou ser mãe de 4 meninos. 4 meninos, só vou buscar ele na creche e vou pra academia. Aí esse é o plano B que eu queria que desse certo. Olha aí, aliás, o plano B é o plano A, Davi. Eu acho que o Conde diz mais, viu? Acho que você vai se dar bem também nessa área. Então, Davi, olha a grande responsabilidade que está sobre ti. Te vira, meu irmão. Agora é contigo. Cuida. Trabalhando bem muito, viu? Economista. Vai ser um grande financista. Ele é da área financeira? Ele vai se formar agora, nesse período agora, de meio do ano, em economia, na Unifor. Olha aí, cola no Paulo Guedes que tu vai... Melhor que o Paulo Guedes, amor, por favor. Não, mas brincadeiras à parte. Eu penso também, né? Eu sei que é muito difícil. O começo todo mundo fala que é muito difícil. Então, agora, atualmente está tendo muito isso de alugar consultório. E, querendo ou não, melhora muito pra gente. Que é empreendedora também? Eu vou colar nela. Olha ela vai aí. alugar a sala e voltar lá pra alugar a sala dela. Mas é essa área que eu vou seguir. Eu quero futuramente abrir uma clínica, né? Depois com muito trabalho e tudo mais. Mas, de começo, alugar consultório e atender muito. Olha aí. Professor Josfran, planos futuros, o que é que tem em mente aí? Mas eu até converso muito com a minha namorada e com o pessoal lá em casa também, que eu não sei fazer uma coisa só, né? Eu sempre estou com uns 8, 10 planos em mente. Converso muito com o Radamés também, professor daqui, que normalmente, né, agora eu estou terminando o mestrado na USP de Bauru e já estou engatando com doutorado, fazendo a especialização. Também estou no processo de criar minha empresa de planejamento virtual, né, com impressão 3D e tudo mais, que eu já trabalho com isso, já tem algum tempo. Também continuo na parte de consultório, também trabalho no Serviço de Saúde Pública, trabalho no São Joaquim Távora. Então, acaba que, eu até brinco com os meninos que, com 29 anos, né, eu consegui muito do que eu queria, que eu esperava com 40, 50. Mas que hoje eu estou no intuito de manter o que eu já tenho e conseguir expandir alguns outros caminhos mais para essa área tecnológica, né? Eu penso muito na questão do planejamento virtual, uso de IAs para odontologia, principalmente para bucomaxilo. Então, estou tentando enveredar para essa área para a gente continuar os processos. Uau, fantástico. Legal. Outra pergunta do nosso podcast é nada a ver. Nada a ver, professor. Nada a ver. O que é que você gosta de fazer ou o que é que você pretende fazer no futuro? Mostra a blusa. Mostra a blusa, dá um close. Que não tem nada a ver com a odontologia. Se for só dar uma dica, lança ideia e faz
um plano de detalhe aqui. Que já tem a camiseta já aqui. uniformizado. Já, né? Conta aí um pouquinho. Então, assim, meu tempo livre, eu digo que também faz parte da minha rotina, tem 16 anos, que é o jiu-jitsu, né? Eu treino desde quando eu tinha 14 anos e até em São Paulo também, em alguns momentos, eu tive que dar aula de jiu-jitsu também para complementar minha renda, né? Como eu fazia o mestrado lá, eu não tinha um trabalho fixo, fui sem bolsa. O jiu-jitsu me ajudou muito nisso também. Então, no tempo livre, basicamente, eu vivo, treino jiu-jitsu, dou aula aqui ainda também. Eu gosto de, obviamente, sair com os meus amigos, gosto muito de ler também. Sempre que eu posso, pego minhas coisas, vou pro Cumbuco também, passar um final de semana descansando, que eu gosto muito de praia também. Mas, basicamente, a minha rotina livre, assim, a grande maioria, eu tô nas artes marciais. Ou jiu-jitsu, judô, boxe, eu sempre tô me movimentando também. E o Brasil é referência no jiu-jitsu, né? A família Exato, Gracie, né? exato. Na verdade, ele foi criado aqui, né? O jiu-jitsu brasileiro mesmo tem esse nome. Então, acaba que a gente tem uma parte muito, muito grande nessa parte. E eu até conversei com o Radamés esses dias que os planos aí para os 50 anos, 60 anos de aposentadoria, a viver do jiu-jitsu mesmo, deixar o Maxilo de hobby e viver mesmo do jiu-jitsu. Mas é planos futuros. Para agora, por enquanto, ainda tem que ensinar esse menino a tirar CIS ainda. Olha aí. Yasmin, nada a ver. Nada a ver, gente. Nada a ver. Fala. Eu queria ser dançarina do Faustão, né? Olha aí. Mas como ele faliu, assim, a emissora acabou e tudo mais dele, né? Aí não deu muito. Mas assim, Assim, nada a ver. o programa, né, ele saiu, Era um né? sonho, Saiu, era um né? sonho eu estar ali como dançarina. Queria chegar nos É o plano C. 27 anos e mandar meu currículo. Mas não deu. Mas assim, hoje você ainda dança? eu faz- danço, mas não é nada muito assim, sério, sabe? Ela é blogueira. Descontraído. Nas horas Mas o É meu, blogueira, é? Blogueira. mas o meu nada a ver mesmo, eu acho que é a comida, né? Eu vendo coisas aqui na faculdade, né? Pra ter um dinheiro Muito extra. boas, viu? Top. Olha Os cones aí, da mas Yasmin. Ele Engordou vivia, uns 3 ele quilos vivia nesse mês comendo pra cá. cone. Tem algum biscoito aí pra Pior que não gente? tem mais nada. Já Mas vendeu acabei tudo. Mas será possível? Vendeu tudo já? Empada, Se eu sanduíche. soubesse, eu tinha começado desde o primeiro semestre, eu já tava rica. Mas Olha comecei aí. a vender agora, então... Mas é verdade, eu adoro a comida. E qual é o Insta? Não tem. Mas assim, o nada a ver era Não, montar, tem teu Instagram, só. alugar um canto e montar. Pra vender empada, cone, tudo que eu gosto de fazer. Queria. Nada a ver, mas queria. Ah, eu quero experimentar. Quando Depois é que vai? eu trago. Quando é que vem aqui? Depois eu trago, eu vou bater na sua sala e vou lá lhe dar. Uau, agora eu gostei. Porque o meu nada a ver é culinária. Eu gosto de massas, gosto de... Um dia, professor, eu vou atravessar o oceano, vou para as terras da Além-Mar e aprender com os portugueses a arte da panificação. Aprender a fazer pães com os portugueses e franceses. Qual Né? você acha melhor? Faça uma pergunta mais fácil. É uma pergunta Tem algum difícil. local que você iria primeiro? De preferência? Portugal, França, para aprender a culinária? Portugal. 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 Pelo idioma, Sim. e aí depois iria para a França. Le Cordon Bleu. Já está treinando, né? Já estou treinando. E você, Cananda? Nada a ver. Nada a ver, Canandinha. Nada a ver com a área do direito, né? Eu virar advogada. Nada a ver. Mas enfim, é porque todo mundo é advogado e eu tenho a empresa, tenho cartório, tenho escritório jurídico, então eu trabalho com essa parte. Né? O meu Olha, nada a ver. O meu nada a ver é esse, é a área do direito. Aí só eu decidi vir para a área da saúde. Mas eu trabalho com essa parte, da assessoria jurídica, da assessoria do cartório. qual é o Tô lá cartório? administrando. É o cartório lá da Calcaia. Olha Cartório aí. Chimenez. Ah, o Um Chimenez. beijo. Pertinho lá de onde eu trabalho. Pertinho do céu. Pertinho ali do centro. Né? Olha aí. Agora sim, você que é estudante de odontologia, você não pode perder esse podcast, porque o professor Josfran vai estar aqui mostrando os caminhos de um estudante de odontologia até a sua residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E vamos já começar. Alan, fundo musical para a gente começar o nosso podcast. Primeira pergunta vai para Cananda, está contigo. Professor Josfran, a gente tem uma grande curiosidade de saber quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou durante essa transição da faculdade, né, da graduação, para a residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Durante o processo de você decidir o
se você quer mesmo fazer a cirurgia, fazer residência, né, eu acho que é o processo mais complicado, na verdade. Porque todo mundo no primeiro semestre, segundo semestre, se apaixona pela bucomaxila, acha legal estar trabalhando no hospital, acha interessante ver como é que a gente opera hoje, né, alguns casos, e com a área muito próxima com a medicina, né, que às vezes até alguns colegas também pensam, ou ainda tem interesse em fazer, e às vezes esse sentimento de desejo se mistura com realmente a vontade de fazer bucomaxila, né. A gente costuma brincar que assim, o bucomaxila ele começa às vezes já no terceiro ou no quarto semestre. Ele já direciona os caminhos dele para ele saber mais ou menos o que é que ele precisa de currículo, o que é que ele precisa de estudo e o que é que ele precisa de preparo mental também, psicológico, para poder viver uma residência. Então, normalmente, o que eu acho mais difícil é você realmente decidir se é para você. Depois que você decide, os caminhos é que vão meio que surgindo naturalmente para você. Na minha vivência, foi difícil, porque como eu me formei na UFC de Sobral, lá a gente não tinha serviço hospitalar. Então acabava que para eu entender se eu queria mesmo... Não tinha a vivência daquele estágio hospitalar. Tipo, a oportunidade que vocês têm, né? Que está aqui de ir para Lago Marcos acompanhar algumas cirurgias hospitalares, não tinha. Normalmente, eu tive uma oportunidade, foi até de um grande conhecido meu, um abraço aí para ele também, o professor Breno Benevides, que ele foi banca de uma jornada que eu estava participando e eu peguei o e-mail dele e mandei um e-mail perguntando se eu podia acompanhá-lo. Aí eu saía da faculdade e vinha nas férias para Fortaleza para poder acompanhá-lo no Hospital Batista, né? E até hoje ele é um grande profissional, um grande amigo meu, e a gente tinha essa certa dificuldade para poder encaixar os horários e descobrir o que era bucomaxilo mesmo. Então, dentro desse contexto, eu acho que você entender que depois que você entrar na residência, vai ser muito difícil de você conseguir manter a sua rotina e sua cabeça de antes. A graduação hoje, a carga horária é de 4.480 horas em 5 anos. A da residência, no papel, é de 8.640 em 3 anos. Então, você faz o dobro da faculdade de odontologia. Em apenas 2. Em 3 anos. 3 anos. 3 anos. Totalmente imerso dentro do hospital. E se você for somar as horas mesmo, beira as 10 mil horas. Então, assim, normalmente, você ter essa consciência de que você vai passar por um processo que vai mudar a sua vida para sempre, é muito difícil de você entender quando é muito novo também. 20 anos, 21 anos, então acaba que... Tem a maturidade para entender isso. Exato. Eu acho que você pode ter um certo receio de, nossa, eu quero muito ser bucomaxilo, mas às vezes você não sabe se você quer passar pelo processo de ser bucomaxilo. Que é normal, eu acho que tem gente que tem vocação para outra área, tem gente que tem vocação para ser bucomaxilo e ainda tem um local que você vai fazer, que pesa muito. Né? Uau, eu gostei muito. Não sabe a questão do processo. Exato. Normalmente, para você se preparar para a residência, que é os que estão aqui da faculdade, né, que tem muita gente se preparando também, às vezes está acostumado a estudar de um jeito na faculdade, aí quando vai fazer um preparatório, alguma coisa, que inclusive eu dou aula também no preparatório para residências também, que é o Revisa Buco. Normalmente a gente pede para estudar livros inteiros, que às vezes aqui na faculdade a gente pede 2, 3 capítulos. Isso em 1 mês, 2 semanas, 3 semanas. Então, é uma preparação que também durante a residência você não vai ter muito tempo para estudar. Então, acaba que você precisa montar a sua base teórica praticamente toda antes de entrar no hospital. Você precisa estudar uma cirurgia ortognática praticamente toda antes de você ver uma. Então, acaba que isso pesa muito também no fator dificuldade, né? Tipo, poxa, será se eu vou conseguir estudar tudo isso? Será se eu vou querer mesmo estudar tudo isso depois de acompanhar esse processo? Então, eu colocaria como ponto principal das dificuldades você realmente entender se você quer passar pelo processo. Né? E descobrir se você realmente quer ser bucomaxilo de fato. Vai exigir muitas horas de estudo? Bastante. Aquela história de para você se tornar gênio em alguma coisa, você precisa de pelo menos 10 mil horas de treino. Eu acho que para bucomaxilo você beira as 20, 30 mil horas aí, tranquilamente. Somando, precisa de tempo de estudo antes da residência, se você passar de primeira, que ainda existe isso também, e somando o período da residência, eu acho que beira muito isso, porque isso para você passar na prova e também você continuar na residência, né? Porque depois que a gente termina, também a gente estuda muito. Eu até brinco com os meninos também que eu nunca parei de estudar. A nossa profissão, né, principalmente a odontologia no geral, não permite que a gente pare de se atualizar. Mas a bucomaxilo em si, ela exige mais ainda, porque cada vez mais tem muita tecnologia, muita coisa envolvida que a gente precisa estar sempre atualizado e também
pensando no paciente, já que são procedimentos bem mais extensos, às vezes bem mais complexos do que a gente vê na faculdade. Engraçado, essa pergunta ela pode até ser importante para o nosso público. Geralmente, o público em geral, eles tentam quantas vezes até passar? Normalmente, assim, eu sou do time que não passou de primeira também, né? Eu peguei na época da pandemia, mas o normal é, às vezes, você passar na primeira, na segunda para a terceira tentativa. Mas tem um caso de colegas que passaram 10 anos tentando, tem um caso de colegas que passaram já de primeira. Varia muito do processo seletivo no qual você se encaixa hoje e também no tipo de estudante que você é. Normalmente, o aluno esforçado que trilhou o caminho da bucomaxilo desde o começo, né, como eu citei, que a gente descobre mais ou menos no 4º semestre, terceiro, ele não vai ter tantas dificuldades como um aluno que descobriu no último semestre ou no dentista já formado que decidiu que é aquela área que ele quer. Então, normalmente, varia muito nesse período, né? Tipo, a gente não costuma dizer que tem um padrão. Mas dentro do pessoal que costuma estudar mesmo valendo, eles, se não passar de primeira, passa no segundo ano. E hoje, diferente da época da bucomaxilo de uns 10, 15 anos atrás, hoje tem muito serviço. Acho que no Brasil todo tem 165 vagas de bucomaxilo de residência. Fora a especialização, né, que são coisas diferentes. Então acaba que hoje os meninos aqui de Fortaleza, eles fazem uma prova aqui que vale as vagas para Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo. Então facilita também o fato de você fazer a residência fora do local de onde você mora. E teria algum critério, professor Josfran, para escolher esses programas de residência? Tem. Eu acho que qual assim, é o caminho? Dentro do que o aluno pensa do que é a bucomaxilo, mas a gente consegue ter hoje informações sobre os serviços, né? Eu fiz os professores que costumam trabalhar aqui, né? O Santiago, o Feijão, o Ricardo e nós nos formamos no mesmo local, né? Do JF, aqui em Fortaleza. O Radamés se formou, acho que se eu não me engano, acho que foi em Belém. É lá do Pará. Lá no Barros Barreto. Que é um serviço muito bom também. E acho que a Raíssa também se formou no Maranhão. A residência foi no Maranhão. Então, assim, normalmente a gente procura locais que condizem com o que a gente acha que gosta mais, que é um problema, né? Por exemplo, eu gostava muito de trauma e cirurgia ortognática. Eu sabia que no JF, junto com o Hospital Maternidade José Martinho de Alencar, do professor Lincoln também, tinha essa demanda, né? Acho que do Brasil, inclusive, acho que é um dos que mais opera, tranquilamente. Tem coisa de 18 a 19 centros cirúrgicos por semana. Então, Eita. por semana. Então, assim, eu pensava muito isso. Eu estagiava no Hospital Batista, que era um hospital anexo da época, e eu via assim, nossa, eu queria isso aqui para mim, eu queria essa rotina pesada, né? Mas tem serviços também que são mais tranquilos, que têm uma quantidade de centros cirúrgicos menores e que ofertam um pouco mais da área acadêmica, por exemplo, uma parte mais vinculada ao mestrado, uma parte mais voltada para dentes inclusos, para formação de cirurgia de ATM, ou até a própria cirurgia ortognática mesmo, que aí vai muito do que o aluno deseja. Diz, nossa, eu gosto muito da cirurgia ortognática, então eu acho que esse serviço condiz mais comigo. Não, eu gosto muito de pegar a cirurgia ortognática, mas também viver a rotina de urgência e emergência, que foi o meu caso. Não, então eu tenho que me vincular a hospitais de urgência e emergência durante o programa. Só que no final das contas, todo mundo roda nesse hospital de urgência e emergência, né? Porque dentro da legislação do CFO, não pode existir uma residência se não estiver vinculado a um hospital de urgência e emergência 24 horas. Então, todos os serviços daqui, HGF, HU, eles têm que ser vinculados ao JF para você poder rodar, né? Para você poder ter a sua residência funcionando. Então, acaba que é muito de escolha pessoal do aluno mesmo. A gente instrui, informa quais são os serviços que valem a pena, né? Durante o que a gente conhece hoje, e fica para uma escolha dele. Uau. Yasmin? Vou mandar a minha. Como é que o senhor consegue administrar, pelo tempo que o senhor tem, antigamente e hoje em dia também, essa sua rotina clínica, a rotina do buco mesmo, as suas atividades diárias que o senhor faz, tudo isso, como é que o senhor consegue administrar? Mas, pergunta boa e vou ser bem sincero. Normalmente não dá. Não administra. Normalmente não dá. Aquele meme do o segredo é fazer Aquele tudo meme mal do feito. Às vezes não é que você faz tudo, mas uma coisinha ou outra ali você sabe que você podia ter feito melhor. Mas brincadeiras à parte, gente, assim, comigo o que me ajudava muito era a questão da disciplina que eu tinha tanto da criação dos meus pais, que era uma coisa muito... Tem que fazer, então vou fazer. E o jiu-jitsu também me ajudava muito nessa regulação de disciplina. Eu sentava todo domingo, que é uma coisa que eu faço até hoje, montava um planezinho que eu escrevo à mão mesmo, com a minha letra feia, mas tá lá, me ajuda. Entender, né? Fica na parede do meu quarto ainda, e organizava o que eu tinha que fazer. Normalmente, durante a residência, né, da residência para agora,
acaba que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de ter alguns horários fixos, né? Muitas vezes a gente como eu também trabalho no hospital de sobreaviso, acaba que às vezes eu tô quarta-feira à noite aqui jantando com a minha namorada, 10 horas, e aviso, chegou um paciente que tem um trauma de face. Desde a residência a gente já tinha isso. A gente, todo final de semana, não era do residente, do R1 ao R3, se precisasse, ele tinha que receber ligação, tinha que ir sem choro, sem reclamar e achando bom. E depois disso, continuou em menor escala, né, essa questão de você se disponibilizar à profissão. E aí a gente meio que trilhou um ritmo de disciplina já, desse período da residência para agora. Então acabava que, assim, no começo, às vezes, conflito horário mesmo. Tipo, nossa, consultório no horário da residência, consultório no horário do hospital, na hora da faculdade, mas dentro do que eu tento viver, eu organizo meu horário todo começo de semana para eu saber o que eu vou trilhar até o final do ano. Tipo, o nosso curso de aperfeiçoamento primeiro do RAD, a gente tem datas já fixas até dezembro, porque senão a gente não consegue se organizar. Cirurgias ortognáticas que a gente participa, a gente já tem que estar o calendário livre até mais ou menos outubro, setembro, para entender o que realmente a gente vai ter de tempo livre. Mas somente durante a residência, é um celibato mesmo. Você tem que viver focado para aquilo. Às vezes, com o jiu-jitsu que eu falei que eu amo, que faz parte da minha vida, às vezes eu treinava uma vez na semana, às vezes nem treinava. Você sente isso também, né? Particularmente, eu engordei muito, porque você se alimenta mal também no começo, você não consegue manter sua rotina. Aí depois melhora um pouquinho. Vai melhorando, né? Mas que bom. A organização é um pouquinho complicada, mas no final dá certo. Bom, professor Josfran, eu queria saber quais os conselhos que o senhor oferece para os estudantes, todo mundo que está assistindo, enfim. Qual conselho o senhor daria para continuar com a motivação e o foco nessa transição da prática do profissional? Assim, normalmente eu sempre costumo dizer para os meninos, principalmente do Revise, aqui da faculdade também, que não é para escutar muito a opinião de terceiros. Vocês têm que viver o processo de vocês têm que cometer os erros de vocês, têm que ter os acertos de vocês também. Então, eu costumo dizer que se você não confiar no seu processo e não ter paciência para entender que são etapas, com erros e acertos, normalmente você para no meio do caminho. Eu costumo começar por essa parte. Quanto à questão de conselhos também, eu acho que é sempre bom você procurar alguma pessoa que você considere de boa índole, como pessoa, né, que eu também costumo dizer que não existe um bom profissional se ele não for uma boa pessoa antes, que você converse com uma boa pessoa que já é da área, que ele possa lhe ajudar não como verdade absoluta, mas como um mentor, para te ajudar, para dizer, cara, eu acho que talvez seja melhor você olhar desse jeito, talvez seja bom você estudar desse jeito, que isso facilita muito o processo e eu acho que faz parte da caminhada de todo mundo. Hoje eu acho que eu sou isso para algumas pessoas, para alguns alunos, mas eu também tive muitos, ainda tenho orgulho de dizer isso. E também acho que é sempre bom você procurar algumas, não vou dizer facilidades, mas alguns nortes, né? Tipo, eu costumo dizer que eu não sabia estudar antes do Revisa Buco, né? E hoje o Revisa está aí e vários outros cursos preparatórios estão aí para chegar e dizer, ó, você pode ler o edital tal, que tem tantas questões, prova tal é bom assim, você tem que estudar isso. Então, eu acho que não é um problema você procurar ajuda para estudar. Né? Eu acho que às vezes é um problema você estudar sozinho e achar que 100% toda a vida, só o que você está vendo ali vai resolver. Então, eu diria que eu daria esses 3 conselhos aí. Aqui em Fortaleza, são quantos cursos preparatórios? Assim, que eu conheço ativos, presencial, só o do Revisa Buco. Mas existem alguns outros cursos online também, que agora eu não me recordo esse nome, mas que eu já vi. Mas o Revisa, porque a gente participa tanto formato online como presencial. Eu tenho um livro de questões também, lá que a gente já escreveu com o pessoal. Então, todo mês a gente tem aula aqui. Tem aula disponível na plataforma para todo mundo. Então, funciona tanto para bucomaxilo como para odontologia hospitalar também. Né? Então, é bem completo. Eu acho que se fosse para eu trilhar o caminho de novo, teria... Você fez a pergunta aí, né, de se faria alguma coisa diferente. Olhando hoje e pensando até nisso do Revisa, eu faria tudo igual. Tudo igual. Porque até nessa parte também de curtir, eu também curti muito. Hoje eu tava, você falando, eu dei umas lembranças aqui que eu disse, rapaz. Mas normalmente eu costumo dizer isso porque esse preparatório que a gente comentou que tem todo mês, né? Ele também foi um norteador para mim fora do sério. E também para as outras pessoas que eu acredito que eu dou aula também. Uau, fantástico. Dá tempo de mais uma?
Sim. Eu vi uma aqui muito À boa. vontade. Eu lembro que o senhor falou que tem que chegar no amadurecimento. Eu queria saber exatamente o que foi que lhe fez chegar nisso. Tipo, uma memória, uma experiência marcante que o senhor falou assim, não, agora é sério. Rapaz, não sei se dá tempo de responder, são duas, né? Uma antes da residência e uma durante, né? Assim, Tudo bem. uma antes da residência foi quando eu estava estudando e realmente foi decretado o primeiro lockdown da pandemia, né? Que aí ninguém sabia o que é que ia acontecer, ninguém sabia se ia ter prova, ninguém sabia se ia ser prova presencial, se ia ser só currículo. E eu já tinha feito um ano e não tinha passado. E eu estava trabalhando e estudando. Levava a apostila para o consultório, respondia questão, tirava dente, voltava ao consultório, era corrido. E eu cheguei pro coordenador do curso e disse, cara, como é que vai ser esse ano? Eu tô meio preocupado e tudo. Ele disse, cara, ele foi bem categórico. E eu meio preocupado assim, ele disse, cara, você tem que se concentrar no seu processo. Se vai ter prova final do ano ou não, tudo bem, mas próximo ano vai ter de novo. Até o mundo acabar, se acabar, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Depois disso, tudo bem, mas até lá, cara, foco, continue estudando e sem choro. Foi bem categórico. Eu levei um baque assim, fiquei, o bicho é meio bruto. Mas falou a verdade, Aí essa foi o primeiro norte, né, que eu levei. A da residência foi um caso, eu sempre conto essa história também, que foi um caso que eu atendi com o Ricardo Franco, professor da instituição aqui também, no JF, que eu estava no primeiro para o segundo ano da residência, que a gente estava dando um plantão no domingo, de tarde, que chamaram a equipe da Bucomaxilo, na sala vermelha, né, que é uma sala de reanimação que tem lá no JF, que é quando o paciente chega muito grave. Que foi uma criança de 8 anos que foi vítima de um projétil disparado acidentalmente na direção dela e que atingiu a região cervical, atravessando carótida externa, carótida interna e resvalou, passou assim, triscando na mandíbula. Aí chamaram a bucomaxilo porque tinha triscado na mandíbula, né? Mas não era um caso que era pra gente. E, infelizmente, a criança já estava indo a choque hipovolêmico, né? Estava perdendo muito sangue e tudo, e não tinha nenhum cirurgião pediátrico no plantão no momento, que às vezes funciona em escala, né? E o cirurgião geral achou que também seria interessante a bucomaxilo ver, porque no momento não se considerava da bucomaxilo. Aí eu e o Ricardo, tava só nós dois, a gente viu o caso e na hora ali a gente olhou, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Porque diferente do sangramento do nervo alveolar inferior, de alguma coisa do tipo, é sangramento muito, né? cai no chão mesmo. Então, era bem complexo. Aí eu lembro que era eu e o Ricardo pegando as pinças Kellys e a gente pinçando, tentando pegar as carótidas para poder fazer as ligações. E nesse dia, para promover a hemostasia e tudo, aí quando a gente conseguiu acertar, né, eu lembro que eu pincei um, afastei, o Ricardo pegou e pinçou a maior, né, o ponto maior. Aí pronto, aí a gente viu que parou de sangrar, o paciente ficou estável e tudo. Aí eu olhei assim pra ele e disse, professor, por hoje, por mim, o plantão já podia acabar, viu? Hoje já foi emoção demais. Aí ele, não, cara, por mim também, vamos subir, vamos descansar um pouquinho. E assim, a gente acompanhou o paciente evoluiu bem, graças a Deus, mas nesse dia eu olhei e disse, isso aqui é a bucomaxilo de verdade, né? Porque a do Instagram, nada contra, é muito bonita, é muito legal, mas a da urgência, da emergência, é essa, né? É bem, bem diferente. E é legal, pra quem gosta é muito bom. E ver o paciente evoluindo é o melhor que a gente pensa, né? Então, essa experiência aí me marcou de um jeito muito Ainda bem agradável. que o final foi feliz, né? Eu tava esperando o final triste, mas que deu certo. Graças a Deus, graças a Deus. Ok. Bom. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E lembra, deixa a tua curtida, vai. É isso aí, ó. As meninas aí, deixa a tua curtida e compartilha esse link. Eu tenho certeza absoluta, você, acadêmico de odontologia, que pensa em trilhar esse caminho, foram passados para você grandes pérolas, um mapa que você pode seguir. E aí, se eu fosse você, seguir no caminho da cirurgia bucomaxilofacial, esse é o caminho para você. Palavras finais, Yasmin, tá Tchau, contigo. gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência. Eu amei muito participar e um beijo. Bom, eu queria agradecer pelo professor José Franca por ter vindo. Eu adorei o papo de hoje, foi muito legal. Professor, muito obrigado por essa experiência. E é isso, deixa o like. Professor Josfran. Agradecer o convite, né? Foi uma conversa muito agradável. Eu sou novo nesse formato de podcast, que é o segundo que eu estou participando. Mas... Na próxima pede música. Não, tranquilo. Já vai pensando aí, ó. Mas eu espero que eu possa ter passado algumas informações aí que possam contribuir com a carreira, com a vida pessoal e profissional também de vocês e estou à disposição. Agradeço a faculdade também.
Durante o nosso podcast, conversamos muito sobre acreditar no processo. Foi a frase que mais saiu aqui no podcast. E aqui, então, eu encerro nosso podcast trazendo aqui uma frase de Cora Coralina, que diz assim: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Acredite no seu processo, mais cedo ou mais tarde, o resultado chega. Desejamos a você todo o sucesso do mundo na sua trilha, no seu caminho até a residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nós somos a Faculdade Paulo Picanso, 9º semestre, e eu sou o professor Emanuel. Foi um prazer ter você aqui conosco. Quer aprender? Vem para a FACPP!